Açın kapıyı. Anneciğim. Çocuk korktu, bırak. Çocuğunun babasını sattın sen. Sana güvenmek hataydı. Bırak. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificação. Orun encontrou a casa onde Ira mora, mas Ira lhe diz que esta é a nossa vida, que você vai e crie a sua. Orun está muito chateado com a situação e não sabe o que fazer. Depois de fechar a porta, Ira diz: "Sinto muito, mas tive que fazer isso." Ira ficou tão chateado quanto Orun. Orun vai até ao carro e é óbvio que ele está muito chateado. Ira está olhando para ele da janela. Ira disse a si mesma: "Eu tinha que fazer isso. Agora não sou diferente de você." Ele diz que é muito difícil dizer a alguém que você ama para ir, mas eu tive que dizer a ele para ir. Orun entra no carro e sai dali. Mais tarde, a polícia envia uma mensagem para Ira dizendo que ninguém apareceu e que a chegada de Orun pode ter arruinado tudo. Naquele momento, Task nos chama e pergunta: "Você estava me atraindo para uma armadilha?" Ele pergunta o que Orun está fazendo lá. Ira diz que não é bem assim, ela não sabe de nada. Task diz a ele que não acredita que você tenha esses documentos. Ira diz que você verá tudo comigo. Mas Task desliga na cara dele. Ira começa a chorar, dizendo a si mesma: "Tenho que convencer Task antes que a Ekta acorde, eu estraguei tudo." Então ela se lembra de Orun dizendo que ela é uma pessoa forte e enxuga suas lágrimas, dizendo que ela precisa encontrar uma saída. Orun está muito triste. Ele diz a si mesmo que nossos caminhos se separaram há muito tempo. Ira, por outro lado, não acredita que eu tenha as informações sobre o dilúvio. Enquanto ele pegava o computador, perguntando se eu poderia lhe enviar alguns arquivos, Yeta acordou. A Fifi está muito feliz que Ira se foi. Ele sorri e diz para si mesmo: "Cortei a cabeça da cobra que veio até minha casa", mas quando dá um passo, sua cabeça começa a girar. Depois, ele cai no chão. Ele atrai aqueles a quem perdoa. Ele não consegue levantar o corpo do chão. O sultão vê e vai em sua direção. Depois de pegá-lo do chão, ele pergunta: "Você não precisa consultar um médico agora?" A Fifi olha para ele com raiva. Ira envia uma mensagem à polícia e diz que enviará alguns arquivos para Taskin. A polícia diz que isso pode funcionar, mas ele precisa mandar Yeta para longe de casa e usar o computador. Ira diz que encontrará uma maneira de mandá-lo para longe de casa. Depois, Ira serve chá para Yeta. Yeta diz a ele que não entende como ele adormeceu tão profundamente. Ira também diz que chá é bom para ele. Sarah foi até eles. Ira diz a Sarah: "Você está cansada há tantos dias. Você dormiu muito bem." Yeta pergunta se fizemos isso. Depois, Ira diz a Yeta que eles querem fazer uma boa refeição no jantar, mas estão faltando ingredientes. Yeta: "Eu corrido disso." Ele diz que iremos e voltaremos com Sarah. Ira também lhe diz para não deixar Sarah vir. Yeta diz porque ele não deveria vir. "Nós iremos e voltaremos com minha filha." Ira aceita isso impotente. Quando Yeta vai lavar as mãos e o rosto, Ira anota o que levar. Naquele momento, Orun entra no quarto onde Ira e Sarah estão hospedados. Lá ele olha para a pintura que Sarah fez. Ele se lembra de Ira e Sarah. Depois, ele liga para Orun Sultan e diz para ele guardar os itens restantes e fechar o quarto. Quando o Sultan ouve isso, ele fica muito feliz. O que quer que aconteça com Ira quando ela faz a lista, Yekta vai até ela, olha a lista e diz: "Acho que vai ter um jantar de abóbora recheada para o jantar hoje à noite." Ira também ama Sarah, mas se você quiser, posso fazer outra coisa por você, ele diz. Enquanto Yekta fala com Ira, ele a toca. Ira também se levanta para escapar dele. Mais tarde, Yeta e Sarah saem de casa. Ira imediatamente liga para a polícia e diz que a Yeta está fora e minha filha está com ele. "Por favor, não deixe nada acontecer com ela."
A polícia diz que nada vai acontecer com eles. Depois de desligar o telefone, Ira imediatamente liga o computador e insere o cartão de memória. Ira quer resolver isso o mais rápido possível. Mais tarde, Ira começa a olhar os arquivos. Ele diz a si mesmo: tudo isso é terrível. Em que tipo de coisa você nos meteu? Você colocou a vida da minha filha em risco por isso. Naquele momento, a polícia chama Ira e diz para ela não escolher um arquivo muito importante, apenas se certificar de que ele chama a atenção de Taskin. Ira pergunta como ele pode fazer isso, já que há tantos arquivos. A polícia diz para ele ler as manchetes. Enquanto Ira os lê, a bateria do computador acaba. Ira entra em pânico e procura seu carregador. Após encontrá-lo, ele imediatamente o coloca em carga. Enquanto isso, o sultão liga para a FIFA e diz que Orumbei quer que o quarto onde Ira está hospedado seja fechado. A FIFA ficou feliz em ouvir isso. Mas essa alegria durará pouco. Porque a FIFA foi ao médico. A FIFA, o último medicamento para pressão alta que você me deu teve um efeito ruim em mim. Isso também apareceu na análise. Ele disse para trocar meus remédios. O médico também diz que você pode ter uma doença grave. Ao ouvir isso, a FIFA olha para o rosto do médico com uma expressão de surpresa. Espero que a FIFA caia nas mãos de Ira por causa de sua doença. Ele precisa disso. Naquele momento, Ira ligou o computador, mas o computador estava atualizando. Ira aguarda a atualização terminar. Depois que o computador é ligado, ele encontra os documentos do suborno e tira fotos deles. Ele diz a si mesmo que isso provavelmente será o suficiente para convencer Taskin. Nesse momento, Yeta e Sarah voltam para casa. Naquela época, a polícia os estava observando. Ira disse que alguns dos arquivos foram retirados de tais que ele jogou dentro. Taskin fica surpreso ao ver isso. Depois Ira liga para ele e diz que esse arquivo que te enviei é apenas o menor. Há muitos como ele. A vinda de Orun aqui foi uma coincidência. Ou venha Yeta e pegue os documentos aqui. Ou ele diz que todos esses documentos permanecerão em Yeta. Naquele momento, Sarah grita pai. Quando Ira se vira, ela vê Yeta. Yeta olha para ele com raiva. Ira foi pego por ele. Enquanto isso, Orun queimou todas as suas memórias com Ira. Depois, quando ele sai, Daphne vai até ele. Você está bem com Orun? Ele pergunta se algo aconteceu com Ira. Orun também foi até ele e foi com sua família. Além disso, sem nem mesmo informá-lo, ele escolheu seu próprio caminho. Eu não estou no caminho dele e de agora em diante ele também não estará no meu caminho. Daphne ficou surpreso com isso. Ele estava triste por Ira, mas feliz por Orun. Orun e Daphne vão se casar em breve. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.